Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 143. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 1, também 2 Crônicas, capítulo 1, além do Salmo 42 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 1. O rei Davi estava velho e avançado em idade. Por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Seus servos disseram-lhe: busquemos para nosso senhor, o rei, uma donzela virgem que sirva o rei. Tenha cuidado dele e durma em seu seio, para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel, uma donzela formosa. Encontraram Abisag, a sunamita, e a conduziram à presença do rei. Essa donzela era muito formosa. Ela cuidava do rei e o servia, mas ele não a possuiu. Ora, Adonias, filho de Hagite, encheu-se de orgulho e exclamou: sou eu quem reinará. Preparou para si uma carruagem e cavalos, e tomou uma escolta de 50 homens. Nunca seu pai o contrariou, dizendo: por que fazes isso? Além disso, ele era muito belo e, na idade, seguia imediatamente a Absalão. Tendo feito reuniões com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, esses tornaram-se seus adeptos. O sacerdote Sedoc, porém, bem como Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e rei, bem como os valentes de Davi, não abraçaram o seu partido. Adonias, tendo imolado ovelhas, bois e bezerros, cevados junto à pedra de Zoelete, ao lado de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os de Judá, que estavam a serviço do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes, nem o seu irmão Salomão. Disse Natã a Betsabeia, mãe de Salomão: não soubeste que Adonias, filho de Hagite, se proclamou rei, sem que o saiba Davi, nosso senhor? Escuta, vou dar-te um conselho, para que salves a tua vida e de teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e diz-lhe: ó rei, meu senhor, não juraste à tua serva que Salomão, meu filho, reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono? Por que então Adonias se proclamou rei? Enquanto estiveres falando assim ao rei, entrarei e confirmarei o que tiveres dito. Foi Betsabeia ter com o rei no seu quarto. O rei estava já muito velho, e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Betsabeia inclinou-se e prostou-se diante do rei. Este disse-lhe: que queres? Ela respondeu: meu senhor, prometeste com juramento à tua serva que meu filho Salomão reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono. Ora, eis que Adonias se proclamou rei, sem que o saiba o rei, meu senhor. Imolou bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas, e convidou todos os príncipes, o sacerdote Abiatar e o general Joabe, mas não convidou o teu servo Salomão. Ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos postos em ti, esperando que declares quem há de tomar o teu lugar no trono depois de ti. Do contrário, logo que o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos. Falava ela ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natã. Disseram ao rei: está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostou-se com o rosto por terra diante do rei. Em seguida disse: ó rei, meu senhor, porventura declaraste: Adonias reinará depois de mim e se sentará no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas, tendo convidado todos os príncipes, os generais e o sacerdote Abiatar, os quais estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias! Não fomos, porém, convidados nem eu, teu servo, nem o sacerdote Sadoc, nem Banaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Será do agrado de meu senhor e rei que assim se faça, porque não deste a conhecer a teus servos quem deverá sentar-se depois de ti no trono do rei, meu senhor. O rei respondeu: chamai-me Betsabeia. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez-lhe este juramento: pela vida de Deus, que me livrou de toda angústia, o que te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se sentará no meu trono, em meu lugar, isso vou cumprir hoje. Betsabeia inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O rei Davi disse: chamai-me o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, este disse-lhes: tomai convosco os servos de vosso amo,
Fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e levai-o a Giom. Ali o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão, rei de Israel. Tocareis então a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Voltareis depois atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono, para reinar em meu lugar, pois é a ele que estabeleço o chefe de Israel e de Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Assim seja, assim queira ordenar o Senhor, Deus do meu senhor e rei. Esteja ele com Salomão, assim como esteve com o rei, meu senhor, e eleve o seu trono ainda acima do trono de meu senhor, o rei Davi. O sacerdote Sadoque desceu com o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os cereteus e os feleteus. Fizeram montar Salomão na mula de Davi e conduziram-no a Giom. Tomou o sacerdote Sadoque no tabernáculo o chifre de óleo e ungiu com ele Salomão. A trombeta soou e todo o povo pôs-se a gritar: Viva o rei Salomão! Depois toda a gente acompanhou em cortejo, tocando flauta e fazendo grandes festas, de modo que a terra vibrava com suas aclamações. Quando Adonias e seus convivas terminavam o seu banquete, ouviram aquele clamor. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: Por que esse barulho de cidade alvoroçada? Falava ainda quando sobreveio Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse-lhe: Vem, pois tu és um homem valente e trazes certamente boas notícias. Sim, respondeu Jonatas, é verdade que o rei Davi, meu senhor, proclamou rei a Salomão. Enviou com ele o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, juntamente com os cereteus e os feleteus, e estes fizeram-no montar na mula do rei. O sacerdote Sadoque e o profeta Natã ungiram no rei em Giom. Dali voltaram cheios de alegria, e a cidade entrou em alvoroço. Essa é a algazarra que ouviste. E Salomão até já se assentou no trono do reino. Além disso, os servos do rei foram felicitar o rei Davi, meu senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão maior que o teu, e eleve o seu trono ainda acima do teu. O rei prostrou-se então sobre o seu leito e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje pôs sobre o meu trono um sucessor, vendo eu com os meus próprios olhos. Os convidados de Adonias, aterrorizados, levantaram-se e foram cada um para o seu lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os chifres do altar. Disseram-no a Salomão, nestes termos: Eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os chifres do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que ele não fará morrer o seu servo à espada. Se ele se mostra um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra um só de seus cabelos. Mas se nele se encontrar maldade, morrerá. O rei Salomão mandou mensageiros e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostou-se diante do rei, que lhe disse: Volta para a tua casa. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, estava com ele e lhe deu muito poder. O rei deu ordens a todo Israel, aos chefes de milhares e de centenas, aos juízes e aos príncipes, aos principais chefes de família, e todos com ele dirigiram-se ao lugar alto de Gabaon, pois é lá que se encontrava a tenda de reunião de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha construído no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha transportado de Cariatarim ao lugar que ele tinha preparado, pois havia preparado para ela um pavilhão em Jerusalém. Encontrava-se também em Gabaon, diante do santuário do Senhor, o altar de bronze que Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, tinha construído. Salomão vinha, pois, consultar o Senhor com a assembleia. Lá, sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda de reunião, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: Pede o que desejas, que eu te dou. Salomão respondeu a Deus: Vós tratastes meu pai Davi com uma grande benevolência e me fizeste rei em seu lugar. Senhor Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizeste a Davi, meu pai, já que me fizestes rei de um povo numeroso como o pó da terra. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente desse povo. Quem poderia governar esse povo tão grande como é o vosso? Deus disse a Salomão: Já que esse é o desejo de teu coração, e não me pedes nem riquezas, nem tesouros, nem glória, nem a vida de teus inimigos, nem uma longa vida, mas me pedes sabedoria e inteligência, a fim de bem governar o povo do qual eu te fiz rei, pois bem, a sabedoria e a inteligência dou-te, mas também riquezas, tesouros e glória, mais do que jamais possuíram os reis, teus predecessores, e que jamais possuirão teus sucessores. Então, descendo do lugar alto de Gabaon, onde estava a tenda de reunião, Salomão retornou a Jerusalém
e ali reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Colocou-os nas cidades dos carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Graças a ele, a prata e o ouro tornaram-se em Jerusalém tão comuns como pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito que Salomão importava seus cavalos. Uma caravana de fornecedores reais ia buscá-los em tropas, por um preço ajustado. Importavam do Egito uma parelha completa por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150. Assim, da mesma maneira, faziam vir para os reis dos Hititas e para os da Síria. Decidiu Salomão edificar um templo ao nome do Senhor e construir para si próprio um palácio. Salmo 42, da Bíblia Ave Maria. Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso, pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repelis? Por que devo andar triste sob a opressão do inimigo? Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, que elas me guiem e me conduzam ao vosso monte santo, aos vossos tabernáculos, e me aproximarei do altar de Deus, do Deus de minha alegria e exultação, e vos louvarei com a cítara, ó Senhor meu Deus. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Muito bem, aqui estamos dando um novo rumo. Originalmente, Reis e Crônicas eram um único livro. Eram livros muito longos. Não teria sido muito prático ter um rolo massivamente longo com todos os 4 livros. Então eles os dividiram. Então, primeiro Reis indica uma transição. No final de 2 Samuel, chegamos perto do fim da vida de Davi. Davi teve que ser retirado do campo de batalha porque estava sendo apontado como rei. Davi também estava mais fraco, já que ele era um rei mais velho agora. E agora Davi é tão velho que não consegue ficar nem aquecido. Então o que as pessoas fizeram? Eles trouxeram uma jovem donzela. E ela vai ser muito importante porque ela cuida de Davi, fica ali com ele, mas Davi não tem relações com ela. Isso vai ser importante daqui para frente. Temos outros personagens em 1 Reis, capítulo 1. Adonias, que é um dos filhos de Davi. Ele reúne cavaleiros, carros, várias coisas para si. Ele nasceu depois de um homem chamado Absalão. Absalão era bonito e Adonias também. Adonias até recebe um monte de pessoas do seu lado, como Joabe e Abiatar, o sacerdote. Isso será muito importante no livro de Reis no futuro. Vamos ouvir história após história, de rei após rei. Cada novo rei geralmente será pior do que o rei anterior, mas nem todas as vezes. Existem alguns reis decentes nesse grupo, mas eles são poucos e distantes entre si. O próprio Salomão é aquele que será exaltado para ser o rei. E o que acontece? A mãe de Salomão, Betsabeia, entra e faz reverência a Davi e diz a ele: você prometeu que Salomão, meu filho, seria rei, mas Adonias se fez rei. Você não sabia disso? Essa é a chave principal do que está acontecendo no livro dos reis. Tem Davi, que foi um guerreiro incrível, um líder incrível em batalha, acumulou uma fortuna para construir o templo, escreve salmos e cânticos incríveis. Davi é muito talentoso, é muito ungido. Ele é realmente presenteado por Deus. E ainda, Davi não sabe o que está acontecendo em sua própria família. Vimos isso lá em 2 Samuel. Isso vai acontecer em 1 e 2 Reis de uma maneira muito mais horrível. Davi é um sucesso em quase todas as áreas de sua vida, exceto quando se trata da própria família. Exceto quando se trata de ser pai. Como vemos isso em 1 Reis, capítulo 1. Ele nem sabia o que os seus filhos estavam fazendo. Lembre-se anteriormente que Davi nem mesmo chamou Absalão de seu filho, até depois que ele morreu. Ou a história horrível da irmã de Absalão, Tamar, sendo abusada por seu irmão. Davi não fez nada. Então aqui, Adonias está se tornando rei e Davi não faz nada. Então Betsabeia e Natã, o profeta, têm que tramar para Davi poder fazer a coisa certa, para anunciar Salomão como rei. Se Davi estivesse prestando atenção em sua família, Davi teria visto isso acontecer. Então o que acontece? Davi faz a coisa certa. Tão dotado quanto é Davi, tão ungido quanto é ele, quando se trata de ser pai, Davi em muitos aspectos é um fracasso. Isso vai acontecer à medida que avançamos com Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 1, temos um grande momento para Salomão. Deus pergunta a Salomão: o que é que você quer que eu faça por você? Salomão pede sabedoria e Deus atende seu pedido. As pessoas muitas vezes se perguntam como Salomão pode ser uma das pessoas mais sábias no começo e um grande tolo no final. O que vemos é que Salomão não começa exatamente incrivelmente sábio. Salomão obtém sabedoria, mas depois começa a acumular tesouros. Salomão tem a sabedoria, mas está acumulando cavalos importados do Egito. Você se lembra que isso está em desobediência direta? A Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, onde diz sobre o rei de Israel:
Ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará o povo retornar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor disse a vocês: vocês nunca mais voltarão para aquele caminho. E ainda, aqui está Salomão, logo depois de ele receber sabedoria de Deus, se comportando mal. Você pode ser sábio e desobediente. A sabedoria é um grande presente, uma grande virtude, mas a obediência é ainda mais poderosa. Esta vai ser a destruição de Salomão. Salomão terá grande sabedoria e até demonstrará, mas ele não é obediente. Salomão pode ser sábio, mas não é bom. Pense em Satanás. Aqui está Lúcifer, que é um dos mais poderosos, mais bonitos, mais inteligentes dos anjos. E o que ele fez? Lúcifer se afasta de Deus. É possível ser sábio, mas não bom. Bonito, mas não bom. Forte, corajoso, mas faltar na bondade. E aqui está Salomão, que se revela que sim, ele é abençoado pelo Senhor com sabedoria, mas já é desobediente. Isso vai acontecer pelo resto de sua vida. Há momentos fortes de sabedoria. Isso é um presente e é muito bom. Mas há uma raia de desobediência. Há um traço de Salomão não fazer a coisa certa. Então, sempre temos que perceber que todos recebem presentes. Todos nós recebemos a oportunidade de exercer os dons que Deus nos deu. Devemos reconhecer que, em meio a todos os dons que Deus nos deu, eles não significam nada, a menos que os exercitemos de acordo com a vontade dele. Todo o poder que podemos ter, a riqueza, a força, a saúde, a beleza, a sabedoria, todos eles podem nos levar a um lugar escuro, se não os usarmos para realizar a vontade de Deus. Esta é uma das chaves para as Escrituras. Deus deseja obediência, não sacrifício. Em todas as coisas, nós fomos dotados, fomos abençoados pelo Senhor. E agora precisamos perguntar a Deus como Ele quer que usemos essas bênçãos para servi-lo e ajudar as pessoas ao nosso redor. Sem a graça de Deus, não podemos fazer isso. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.